E aí, minha gente, tudo bem? O assunto hoje é os caminhos para se combater a transfobia no Brasil, tudo certo? É um tema polêmico com uma chance gigante de cair no Enem e que a gente não pode deixar de conversar. Vamos para a vinheta e estamos de volta rapidinho. Já já! Muito bem, pessoal. A transgenia no Brasil é um assunto bastante polêmico. Na verdade, ele é polêmico no mundo todo. Só que no Brasil ela ganha cores especiais. Por quê? Qual é a diferença do Brasil em relação ao restante do mundo? Dá uma olhada nesses números aqui do lado. Olha só que coisa terrivelmente impressionante. A expectativa de vida do brasileiro, a expectativa média, é de 73 anos. O transgênero ou o travesti, pasmem, tem uma expectativa média de vida de 36 anos. A cada 28 horas, um transgênero morre no Brasil. Assassinado, tudo certo? Desde 2008, um estudo feito em 60 países mostra que 1.374 transgêneros ou travestis foram assassinados no mundo. E desse total, 539 no Brasil. É um absurdo de 40% dos assassinatos do mundo acontecendo no Brasil. E aí, existe preconceito ou não? Existe. E se isso vem no tema do Enem, é esse preconceito que tem que ser combatido, é essa impunidade. E para isso, como sempre, como nos outros temas, a gente já falou sobre fake news aqui, se não viu, volta, dá uma olhadinha nos outros vídeos, nós vamos tentar encontrar saídas e propostas de intervenção. Tudo certo? O fato é, no Brasil, não existe uma lei específica para o transgênero. Mas precisa, é o que eu ouço sempre, precisa de uma lei específica para o transgênero? Se o transgênero for agredido, nós já temos o Código Penal, que vale para todos os cidadãos. Você tem razão, o problema é um detalhezinho apenas. Olha só, o heterossexual morre no Brasil? Claro, assassinado, óbvio, vítimas de assalto, de briga de trânsito, de crimes passionais, mas ele não morre por ser hétero. Esse é o problema. O transgênero, o travesti, ele morre por ser transgênero e travesti. Ele não fez nada além disso. Entendem o porquê de uma lei específica para tratar esse tipo de crime? E no Brasil não há. Então, se a gente vai pensar em possibilidades para reduzir esse problema, o ideal seria, nós podemos falar aqui, extirpar, acabar com esse problema, mas é uma utopia. O ser humano tem lá o seu quê de maldade no sangue, certo? Se nós formos pensar em uma forma para reduzir esse problema, é inevitável passar pelo contexto jurídico, pela criação de leis que sejam específicas para atender, proteger esse grupo e punir os agressores. Existem leis desse tipo no Brasil? Específicas ainda não, existem projetos de lei. Existe um projeto de lei do deputado federal João Willis e da Érica Cocai. Mas eu não gosto desses políticos. Direito seu. A gente só está discutindo o projeto de lei chamado João W. Nery, que garante sim direitos aos transexuais. Alguns deles, por exemplo, o direito a reconhecimento da sua sexualidade a partir do momento da manifestação. Eu manifestei que eu sou, me declaro mulher ou me declaro homem, depende do meu gênero inicial, e isso é respeitado juridicamente a partir de então. Porque hoje no Brasil, o reconhecimento jurídico passa por um processo longo que envolve psicólogos e psiquiatras, e a gente sabe que, falando sem SUS, a coisa não é tão célere, tão rápida quanto deveria. Então esse projeto de lei é interessante. E o projeto de lei, a lei, uma vez aplicada, tem um duplo sentido importante. A partir do momento que algo se torna lei, a população como um todo, claro que com as suas exceções, olha o tamanho do nosso país, começa a encarar aquilo como legal. E se é legal, é permitido, é possível e é passível de respeito. Claro que isso não é do dia para a noite, leva-se um certo tempo, mas é um passo que se dá e esse passo ainda não foi dado no Brasil. Então a criação de uma lei específica que garanta direitos ao transgênero, direitos ao transexual, direito ao travesti e que puna de forma exemplar os crimes de transfobia, porque esse é o nome, é o preconceito contra o transgênero, essa lei faz falta. Tudo certo? Existe ainda uma outra abordagem que pode ser feita nesse texto. Nós vivemos num país cristão e problema nenhum nisso, de jeito nenhum.
Assim como não há problema em se viver num país islâmico, problema nenhum. Só que é inegável que a base cristã da família é o homem como cabeça da família, a mulher e os filhos abaixo. Tudo certo? Quando se cresce, não estou falando cresce não no sentido de pessoa, de indivíduo, mas de cultura, de país, em uma sociedade que desde a sua raiz é cristã, dificilmente se aceita o transexual, porque o transexual foge do gênese bíblico, foge do que se espera de uma família. É um problema isso? Em si não, porque eu, cidadão, não sou obrigado a concordar. A palavra não é concordar, não é apoiar, é tolerar. Eu posso não concordar para mim, mas eu tenho que respeitar o direito ao outro a ser feliz. Então, uma outra forma de se trabalhar esse tema, ou em conjunto com a criação de leis, ou sozinha, é trabalhar desde no nosso berço das crianças E cuidado, eu não estou falando de educação sexual, não vamos entrar nessa polêmica. Eu tenho minhas opiniões sobre isso, você tem as suas, mas não é essa a ideia. Não trabalhar a educação sexual é trabalhar a aceitação do diferente. Não só o transgênero, não só o homossexual, mas o islâmico, o palestino, o negro, o mais pobre, as classes sociais diferentes. Então passa aí pelo conceito da família patriarcal, dentro de religiões judaico-cristãs, mas passa também por uma proposta de aceitação do outro como diferente. Eu não preciso concordar contigo, mas eu tenho que entender que se esse é o caminho da sua felicidade, eu devo respeitá-la, porque você é diferente, não é pior nem melhor do que eu. Se essa for a sua ideia de proposta de intervenção, de problema, a sua proposta de intervenção inevitavelmente passa pelo MEC. E eu repito a mesma coisa que eu disse em outros vídeos, hein? Acabou aquela coisa de o governo resolve tudo. Coitado do governo, ele é uma entidade fantasma. Não, vamos dar nome aos bois. Se é um processo educacional que tem que ser revisado, é o MEC. Se é, por exemplo, a propaganda da TV, vamos colocar o CONAR para brincar, Conselho Nacional, tudo certo? Que regulamenta as ações publicitárias na TV. Se estamos falando de leis, como nesse tema, vamos trabalhar aí com o Código Penal, com o Ministério da Justiça, que pode fazer o meio de campo para que isso aconteça. Tudo certo? O fato é, o preconceito existe, ele é canceroso na sociedade, ele joga centenas de crianças nas ruas todos os anos pela intolerância primeiramente familiar, e essa intolerância familiar se transforma em intolerância social. Esse jovem não tem mercado de trabalho, ele sofre preconceito na escola e aí ele vai se prostituir, e vendo essa criança, esse jovem se prostituindo, o preconceito aumenta mais, como se ele gostasse de estar ali, como se fosse uma opção dele, quando na verdade não é. Então, alguns caminhos para a transfobia. Criação de leis específicas, a necessidade disso nós já falamos. O transexual, o travesti, morre por ser transexual, por ser travesti. E se esse é o nosso caminho a seguir, a nossa proposta de intervenção tem que passar por revisão de Código Penal, tem que passar pelo Ministério da Justiça. Nós podemos falar também, ainda nesse contexto, o fato de que o crime contra o transgênero, contra o travesti, ele é encarado na primeira instância da Justiça, na maioria dos casos, claro, na delegacia, como um crime comum. Como se fosse uma briga de trânsito comum, quando na verdade não é, ele tem uma motivação preconceituosa. Então, esse paradigma também é bacana de se trabalhar e tentar de se quebrar no texto. Podemos, em conjunto a isso, ou paralelamente, ou individualmente, falar da formação das nossas crianças. Vivemos numa sociedade cristã, basicamente o nosso país é cristão, e não há problema nenhum nisso, ninguém vai tacar pedra aqui na igreja achando que esse é o culpado, não é. A herança é colonial. E as famílias cristãs, não só aqui, mas ao redor do mundo todo, primam pelo pai, que é o cabeça da família, a mãe e os filhos abaixo. Nesse contexto de família, o transgênero, o travesti, não tem espaço e acaba sobrando para ele a rua e ele fica à mercê de todas as mazelas que nós sabemos que acontecem. Tudo certo? Meus amigos, é um vídeo curto, importante, esse tema é forte, pode muito bem virar tema de Enem daqui a alguns dias. E é importante que a gente tenha conversado. No próximo vídeo a gente vai falar de um tema até um pouco mais polêmico do que esse. Eu estou numa sequência de temas polêmicos, né? Que é o suicídio. O aumento de casos de suicídio entre jovens no Brasil é absurdo.
e ele também pode virar tema de Enem, porque é um problema polêmico de caráter nacional e que carece de uma solução imediata. Tudo certo? Meus queridos, aguardem, semana que vem tem vídeo novo. Um grande abraço, bons estudos, tamo junto. Até lá!